Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um convidado diferente de todos os convidados outros que já tiveram, que já passaram aqui pelo programa. Eu estou com o Carlos Brandão. O Carlos é presidente da Iguá Saneamento. A Iguá é uma companhia que é resultado da reestruturação da CAB Ambiental. Aí ele vai contar para a gente como foi essa reestruturação de uma empresa que tinha um endividamento que não era saudável, que estava numa situação muito complicada e que hoje, além de ter uma receita de 735 milhões de reais ao ano, é uma companhia que participou do processo de privatização da SEDAI no Rio de Janeiro e saiu vencedora do Bloco 2, um projeto que envolve nada menos do que 10 bilhões de reais. Ele vai dividir tudo e explicar aqui para a gente, explicar como é que a Iguá também chegou nesse tamanho que ela tem hoje, que são 7 milhões de acessos, presente em 39 municípios em 6 estados agora com o Rio de Janeiro. Tudo bem, Carlos? Olá, Grazi, tudo bem? Obrigado pelo convite de participar com vocês dessa conversa. Obrigada. A gente já se conhece de outros carnavais, né, Carlos? Porque você era diretor financeiro da Oi, uma trajetória que eu acompanhei bastante aí. Você participou ali também do processo de reestruturação ali no comecinho, né, da Oi. Me conta um pouquinho, Carlos, agora a gente Você foi sair de uma reestruturação de telecom e foi para um processo de reestruturação em saneamento, né? Exato. Me conta um pouquinho essa história de como é que a CAB se transformou hoje em Iguá. Legal, essa história é muito legal de contar, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora na companhia, né? Então, a gente olha para trás, foram 4 anos de trabalho. Né? Uma empresa que estava em crise em todas as dimensões. Crise na relação com o regulador, na crise com a relação com os poderes concedentes, crise operacional, crise financeira, crise de governança, um clima interno terrível. E foi esse o ponto de partida que a gente encontrou no início dessa jornada. E aí foi feito um trabalho, né, de reconstrução da companhia. Né? Os então controladores da IG4 assumiram o controle do ativo, começaram a imprimir uma série de mudanças em todas essas dimensões. Então, reformulou a governança da empresa, as práticas de compliance, reestruturou a forma de lidar com o poder concedente, tinham intervenções importantes que precisavam ser revertidas, em especial na maior das operações, que era Cuiabá, e, obviamente, um trabalho de reenergização das pessoas, né, que estavam com a moral baixa. Que é sempre algo muito desgastante, né? Como você falou, eu já passei por isso em outros carnavais, e isso impacta muito o engajamento, a motivação, a energização da companhia, que é chave, né, para você conseguir fazer qualquer caso de transformação. Ainda mais, desculpa te interromper, mas eu lembrei aqui que no caso da CAB tinha uma questão que era o antigo controlador, né, que tinha envolvimento ali no processo da Lava Jato, né, então fica ali, Exato. Isso pega muito dentro da companhia, né, do clima. Mal-estar generalizado, né, e aí isso acaba afetando o dia a dia dos negócios, né, a performance da empresa. Mas eu acho que, né, olhando para trás e tudo que foi feito, então foi reestruturada a dívida, foram reestruturadas as operações, os investimentos voltaram a acontecer, foram firmados acordos com o Ministério Público para cumprir com metas contratuais que não tinham sido cumpridas até então, foi feito um grande trabalho de energização na companhia, né, e passados os primeiros 2 anos, houve um marco regulatório, né, do setor de saneamento, que abriu uma nova janela para a Iguá. A partir do marco, a gente redefiniu, teve uma mudança de gestão, né? Foi quando eu assumi o papel de presidente, a gente redesenhou as diretrizes estratégicas da empresa, a gente comunicou isso para a companhia de uma forma muito clara, né? Eu acho talvez mais transparente, isso também já começou a trazer as pessoas mais para perto ainda, a gente promoveu uma mudança organizacional e a gente reconheceu muito dos talentos da empresa. E isso trouxe uma energização para as pessoas, para os trabalhadores, para os profissionais, que até então eles não tinham essa realidade, né, de posso crescer na companhia. Então a gente reconheceu, a gente pegou vários gerentes que eram talentos reconhecidos e promoveu a diretores. Isso fez uma energização na companhia fenomenal. E a partir dessa reestruturação foi que a gente colocou a energia e os recursos necessários para esses 4 pilares estratégicos que a gente redefiniu, que é a eficiência operacional, que é a nossa gestão regulatória, a nossa sustentabilidade, que é um pilar-chave, e o crescimento. Né? E aí o crescimento se conecta um pouco com essa história do Rio de Janeiro que você comentou. Que foi o que tornou possível, né, chegar a esse compromisso com investimento em um projeto. A SEDAI também é uma companhia que
vem de anos de problema, de subinvestimento, enfim, tem uma série de desafios ali, né? Tem muito Exatamente. subinvestimento ali envolvido. Carlos, do que eu conheço, acompanhei aí a trajetória da Iguá e da EG4, né? E do que eu conheço, eu sei que tem um... Porque quando eu penso em saneamento, pelo menos, isso desde pequena, a gente pensa em saneamento, a gente pensa naqueles tubos de concreto enormes, né? Hoje, como é que vocês fazem expansão de saneamento? Assim, como é que isso é feito na prática? Assim? A gente mudou bastante o modelo de investimento, né? Fazendo agora com uma mudança daquela abordagem tradicional, como você comentou, dos concretos, né, das empresas de engenharia, que eram, né, sempre com uma relação muito próxima das empresas do serviço de saneamento, para estruturas de aço carbono, mais leves, mais rápidas, mais baratas, que consomem menos energia. Então, isso... É um tubo, desculpa, de aço carbono? Como é que funciona? É um Exato. tubo? Ao invés de fazer uma estrutura de concreto, você faz Uhum. estrutura de aço carbono. E isso acaba sendo muito mais sustentável e conecta com a nossa estratégia de inovação, de sustentabilidade, né, de eficiência energética, de fontes renováveis, né, como você bem conhece o nosso caso de sustentabilidade, a gente firmou o Pacto Global, a gente assumiu o compromisso de carbono zero em 2030. Então, a gente está muito focado nessa camada, porque a gente acredita que isso, de fato, é um grande diferencial. Eu acho que vale até comentar com você, em primeira mão, né, essa novidade que a gente adoro novidade no programa. acabou de receber a certificação do Climate Bond Initiative, Olha, que é bem legal, sim. primeira empresa da América Latina que conseguiu essa certificação. Isso que eu ia perguntar, a gente não tem empresa, a primeira, eu ia falar a primeira brasileira, mas é a primeira na América Latina. Fantástico, né? Coloca a gente numa outra referência também de acompanhamento, e essa certificação é que certifica que os nossos investimentos têm impacto importante no meio ambiente, né? Afinal de contas, é tratamento de água, de esgoto, que, né, redução de perdas, né, que faz com que a gente tenha, de novo, né, esse papel de sustentabilidade que é chave. Né? Que, de novo, se a gente conectar isso para o Rio vai ser um mar de oportunidades nessa camada. Eu imagino. Mas, assim, quando a gente fala de saneamento básico, é um negócio que, por si, ele já está ligado à melhoria ambiental e melhoria de qualidade de vida, né? Social, saúde, enfim. O Brasil tem números altíssimos ainda de problemas de saúde ligados à qualidade da água, né? A falta de saneamento básico. Me explica um pouco como é que ser sustentável e desenvolver sustentabilidade para além do óbvio ali que é o próprio core business. Quer dizer, o que essa tecnologia que vocês usam de aço e carbono significa de diferença e o que ela traz assim de diferente em relação ao modelo tradicional? Eu acho que talvez o elemento-chave dessa abordagem especificamente seja a questão do consumo de energia. Né? A gente tem um consumo menor a partir dessas estruturas, a gente consegue também, né, ter um impacto ambiental menor ao longo da própria construção. Eu acho que essas duas coisas combinadas trazem para a gente o impacto que a gente busca. Uhum. Né, que é justamente a gente ter esse equilíbrio maior para além da cadeia do saneamento. Mas eu queria explorar um pouco a cadeia do saneamento especificamente, porque, de novo, trazendo o ângulo do Rio, se você me permite. Claro, claro. A gente estava fazendo uma vistoria, eu cheguei a comentar isso na virada de chave da operação assistida, e que para a gente foi agora, né? Foi segunda-feira passada. Segunda passada, né? Exatamente. E que para mim, para a gente que estava numa vistoria que a gente estava fazendo, numa das regiões que a gente vai atender, quando essa região era uma comunidade que tem um rio, que hoje é uma canaleta, né, toda assoreada e com lixo, com vegetação, e que quando chove ela transborda. E ela transborda, e aí todo o esgoto dessa comunidade converge em natura para isso que já foi um rio. E quando ele transborda todo o esgoto, né? Esgoto, doença, mau cheiro, para toda essa comunidade. Uhum. E a gente foi procurado por um morador. Viu a gente, né? Empresa de saneamento. Coisa espontânea. Espontâneo, e pedido de ajuda. O ângulo dele é o seguinte, a gente não consegue mais conviver com essas doenças que a gente está vivendo por conta desse transbordo. A gente, morador, é quem tem que limpar o esgoto que transborda desse que já foi um rio. Isso para a gente foi muito forte. Acho que ali cristalizou a responsabilidade que a gente tem com esse papel.
Eu acho que ali ainda tem um mato alto muito grande para a gente trabalhar, né? Porque, de fato, é uma região que foi muito maltratada ao longo dos últimos anos, que precisa dessa ajuda, desse apoio e desse investimento. E a gente está muito engajado em fazer essa transformação acontecer. Eu acho que isso conectou o time inteiro de uma forma assim, a gente quer viabilizar essa mudança. Isso foi muito, muito interessante, mas a gente viu também como uma oportunidade, né? Sim, eu imagino. Enfim, quando você tem um subinvestimento durante anos, você tem um mercado potencial muito, muito relevante. A gente já vai chegar lá. Eu queria voltar, e a gente vai voltar para essa parte do Rio, para conectar com isso que eu vou falar agora, que voltando na tecnologia do aço e carbono, né, para a gente tangibilizar, quanto que ele é energeticamente mais eficiente do que eram os sistemas tradicionais de saneamento? Olha, a estatística que eu olhei há um tempo atrás era de 20% a 30% de eficiência. De economia de energia. Exato. E aí, isso imagino que torna a companhia também mais eficiente em margem, em tudo. Hoje, o custo de energia elétrica responde por mais ou menos 30% da nossa estrutura de custos. Então, qualquer economia que a gente ganha ali reflete naturalmente no nosso EBITDA, e geração de caixa e fluxo de caixa da firma. E no custo também para o consumidor. Certamente. Entendi. E como que é feito, assim, como é que é planejado, como é que você olha, assim, porque essa coisa de infraestrutura, toda vez que a gente fala de infraestrutura, e no Brasil que tem essa deficiência, então você já tem as áreas urbanizadas e não tem a infraestrutura ainda. Como é que é fazer e pensar um projeto desse com as pessoas habitando ali? Porque não é uma construção organizada, né? Que você vai lá, faz as fundações de uma cidade e aí, enfim, ela começa a ser habitada, né? O mundo não tem essa organização, né? Não, eu acho que isso começa com uma boa comunicação para aquela área que vai ser afetada, né? Porque no primeiro momento, antes da gente concluir o trabalho, piora. Né? Piora porque tem máquina, tem quebradeira, furação, tubulação passando, ainda não está funcionando o sistema, tumultua o trânsito. Então, no primeiro momento, né, as pessoas têm que entender que aquela piora é momentânea e que o que vai se derivar dela é super positivo. Então, tem um trabalho muito importante de comunicação, né, que a gente precisa trabalhar sempre antecipadamente. E, naturalmente, do nosso lado, para tentar acelerar, é sempre trabalhar o máximo de uma frente no licenciamento ambiental e eu numa execução mais célere possível com as ferramentas, tecnologias e inovações que permitam fazer as entregas da qualidade que a gente precisa no tempo mais rápido possível. Então, esse é o conjunto, né, das alavancas que a gente busca pilotar ali para trabalhar e entregar esse resultado, sempre em parceria com a população. A população tem que ser nossa parceira. Né? Em especial, o que a gente está falando de muitos desses investimentos são em comunidades, né? Onde tem menos infraestrutura, muitas vezes não tem nem água, às vezes tem água, mas não tem tratamento de esgoto. Então, normalmente nessa região que isso afeta muito. Então, além desse trabalho de comunicação, a gente busca também contratar a mão de obra local, né, para também trazer o engajamento das pessoas, a boa vontade, né, as pessoas trabalhando junto conosco, para viabilizar uma melhora de vida para todos. Então, tem uma estratégia que a gente busca se aproximar muito da liderança das comunidades. Que interessante. Eu não sabia disso, dessa contratação, porque isso aí gera um impacto, isso, né? Gera essas pessoas envolvidas com outro olhar, né, pro processo. A Iguá, quando vocês chegaram, que ela era CAB ainda, até agora, quanto que foi o tamanho? Como é que a gente consegue medir o crescimento? Em acessos, em receita? Como é que ela se desenvolveu ao longo desse tempo com esse projeto de reestruturação? Olha, o EBITDA, por exemplo, né, vou dar um número específico, o EBITDA da companhia girava abaixo de 200 milhões de reais. Hoje está em quase 340. Com a entrada do Rio de Janeiro, mais do que dobra. Né? Então, a gente se pensar, o ponto de partida, né, onde começou esse projeto, com cerca de 200 milhões de EBITDA, para onde a gente aponta para esse ano, que é, né, quase 800 milhões de EBITDA, acho que a gente entra aí numa diferença, né, de escala, de tamanho e de momento de companhia muito significativo. E mesmo vale para a receita. Né? É isso que eu ia falar, porque você vai ter agora de EBITDA mais do que você tinha de receita, exatamente, né? Exatamente. E que é fantástico, né? E com esse papel. Esse papel para a gente é o que move a gente, né? Esse propósito de fazer essa transformação do setor acontecer.
mais do que uma empresa saneada financeiramente, desculpa o trocadilho, mas foi irresistível. Mais do que uma empresa saneada financeiramente, precisa ter uma capacidade de investimento, né? Como é que vocês construíram isso? Como é que isso veio? Porque eu me lembro que assim, no início da EG4 com a CAB, tinha o investimento do grupo canadense, da Enco, né? Que eles são junto com investidores, com o IG4, e tinha uma parte que era conversão de dívida, né? Então, como é que foi essa parte de tornar uma empresa que era altamente alavancada para uma empresa com capacidade de investir e fazer expansão? Eu acho que o primeiro passo foi a reestruturação da dívida, que de fato estava desequilibrando completamente, até pela estrutura do grupo Galvão como um todo, né? Desequilibrou completamente todos os seus ativos. Né? E aí, né, aí houve a recuperação judicial da Galvão, que aí houve a criação da UPI da CAB, aí a CAB foi, então, leiloada, o G4 venceu, começou a promover essa reestruturação. A reestruturação teve um componente de conversão de dívida importante. Aí começou o trabalho de reestruturação operacional, ainda sem capacidade de investimento. Só um parênteses, eu vou explicar aqui para quem está assistindo a gente, que quando você faz uma reestruturação judicial, você faz uma reorganização de uma dívida com acompanhamento da justiça, e você vai vender ativos, você cria unidades de negócios, você tem que separar elas para poder vender. Isso que o Carlos mencionou, que a CAB virou uma UPI, e aí ela pode ser comprada, então, pela EG4, que é uma gestora de recursos. Exatamente, uma unidade produtora independente. E aí, a partir dessa mudança societária, começou a transformação operacional. Ainda sem capacidade de investimento, né, ainda através de um trabalho muito mais de gestão, reaproximação com os stakeholders, reenergização do time, e a retomada do diálogo com todas as contrapartes que a gente tinha no negócio. E, em paralelo a isso, procurando alternativas de financiamento, porque tinha um volume de investimento muito representativo para ser feito ainda. E aí, a primeira tranche que viabilizou, o primeiro movimento que viabilizou essa tranche inicial de investimentos foi a entrada da Emco no capital da companhia, que, salvo engano, foi em 2018. Quando vocês assumiram a CAB, quando teve esse processo, então, de reestruturação judicial, você estava comentando que teve um aporte do acionista de 400 milhões de reais, que no começo quem entrou foi a Enco, é isso? Exatamente, e acompanhado de outros acionistas. Entendi, que foi junto com a reestruturação da dívida. Exatamente. Né? E aí, esse dinheiro, na época, ele foi usado para dívida ou esses 400 milhões já foram pensados para colocar a companhia numa rota de crescimento? Qual colocar foi? A companhia na rota de crescimento, já viabilizaram parte dos investimentos em Cuiabá. Entendi. Então, a companhia já largou com uma capacidade de investimento renovada. Renovada um ano depois de começar a operar com o controle da IG4. Depois da entrada da Enco, também teve a entrada de outro fundo canadense, né? Que é o CPP. Exatamente. Foi um segundo ou terceiro momento da companhia, eu acho que teve aí algumas etapas anteriores que vale a pena a gente mencionar, né? Porque a partir da injeção de capital da Emco e a nova governança e a forma como a gente operava, o restabelecimento da credibilidade da companhia, a gente voltou a ter acesso ao mercado de capitais. Então, no ano passado, no ano retrasado, aliás, a gente fez uma emissão de 880 milhões de debêntures sustentáveis, né, como eu comentei que a gente acabou de receber a certificação, que para mim foi um super presente, né, depois de muito trabalho para a gente buscar por isso. Então, isso também já viabilizou uma parte importante. Foi a primeira emissão de dívida que a companhia fez depois de todo o processo de reestruturação. Nesse porte nem se compara, e foi em duas das principais operações que a gente tem, né, que é Paranaguá e Cuiabá. Então, aí isso também já acomodou toda a necessidade de investimento que a gente tinha nesses principais veículos. E aí a gente começou, então, a perseguir a estratégia de crescimento. Nessa estratégia de crescimento, a gente buscou N alternativas, né? A gente retomou a discussão do IPO, a gente reaproximou, né? Teve uma primeira tentativa quando eu não estava ainda na companhia, teve uma segunda tentativa quando eu entrei, só que em paralelo a gente fez o que a gente chama de dual track, né? A gente estava também, além do IPO, a gente estava buscando um private placement, né? E acabou convergindo para o private placement, que foi uma venda para um novo sócio,
primário e secundário, ou seja, alguns sócios saíram, entrando recurso na companhia, e com isso o CPP entrou e agora é um acionista muito relevante no nosso bloco societário, e com uma capacidade e interesse de investimento de longo prazo. Então, o CPP, naquele momento, ele colocou cerca de 500 milhões na companhia para essa injeção primária. E aí, ato subsequente, a gente começou, né, acelerou a busca pelo crescimento e a gente, então, né, como eu comentei, naquela reestruturação organizacional, a gente criou uma área de novos negócios, estruturou essa área, definiu os processos, começou a participar de uma série de processos, né? A gente em 2020 participou de 3, né? A gente no ano passado, o principal foi, sem sombra de dúvida, foi a SEDAI, onde a gente foi bem sucedido, e aí nesse aspecto, e aí a partir da vitória, todos os nossos investidores também acompanharam o aumento de capital para essa primeira fase dos pagamentos da outorga. Então, a Emco, o CPP, a IG4 e a Bendespar. Tá. Que foram os 500 milhões ou foi Não, outro? aí já foi bem mais, foram cerca de quase 3 bi. Foram os 3 bi, é isso que eu ia perguntar. Foram os 3 bi que vieram, então, do Fundo de Pensão do Canadá, né? Na verdade, do fundo são 2,4, mas teve um pedaço da Emco, né? E mais a estruturação da dívida, que fez parte, inclusive, da construção da estratégia. Né? Então, todo o desenho do funding para a operação do Rio de Janeiro já está construído e implementado. Entendi. Porque aqueles 10 bilhões, né? Eu prometi que você ia explicar aqueles 10 bilhões, como é que eles estão distribuídos. Então, o que aqueles 10 bilhões significam, né? Porque uma parte é você pagar pelo direito da exploração, que é a outorga, né? E outra parte é investimento. Exato. São 7,3 bi de outorga, que a gente pagou cerca de 65% em agosto, quando a gente assinou o contrato. Tem mais um pagamento previsto agora para fevereiro e um outro para o ano que vem. Na cabeça, tudo, hein? Praticamente. E os investimentos de cerca de 3 bi ao longo dos 35 anos, mas muito concentrado nos primeiros 10, onde, de fato, a gente tem que imprimir a transformação dessa realidade do saneamento no Rio de Janeiro, né? Melhorando os indicadores de cobertura de esgoto, os coletores de tempo seco, projeto de despoluição da lagoa, o investimento no esgotamento sanitário das comunidades. Entendi. Hoje, quantas pessoas na região do Bloco 2 são atendidas? Hoje, cerca de 1,2 milhão. De pessoas. Quando vocês terminarem todo o projeto e chegarem nas métricas que são alvos, qual vai ser o tamanho da população atendida? Na realidade, o volume não muda muito porque a maior parte já é atendida com água. A grande transformação é o atendimento de esgoto, que hoje ainda tem um gap grande, em especial nas comunidades. E que gera um ciclo vicioso de poluição generalizada, né? Uma das estatísticas que vale a pena comentar é que a gente tem uma estação de tratamento de esgoto, a principal do sistema, na Barra da Tijuca. Ela tem uma vazão prevista, né, ela está dimensionada para cerca de 2.500 litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Hoje, o que chega são 800 metros cúbicos por segundo, 1/3 da vazão prevista. Significa que uma parte gigantesca do esgoto produzido por essa região se perde no caminho. Aí vai para as lagoas, vai, enfim, para a rede fluvial. Então, assim, tem aí uma ineficiência gigante para a gente trabalhar. As elevatórias estão em estado muito degradado. Tem um trabalho gigante para fazer nessa camada e muito, muito concentrado especificamente na infraestrutura de esgotamento sanitário. Entendi. E aí, eu sempre com o meu e aí aqui é muleta, pessoal, desculpa. Quando você fala nesse atendimento, você tem a rede que chega com a água, você tem que fazer uma outra rede que sai no fluxo contrário com esgoto, né? Tem que construir isso. Tem uma parte dessa infraestrutura construída ou não tem nada? Vocês vão ter que construir tudo? Não, na realidade, existem alternativas para a construção da rede de esgoto. Essa que você mencionou é a de separador absoluto. Né? Uma via passa água, a outra via passa esgoto. Mas tem outras alternativas, como, por exemplo, o coletor de tempo seco, que é muito utilizado em diversos países do mundo, onde você tem uma canaleta onde passa todo o esgoto, e no momento onde tem o momento da chuva, a chuva entra nessa mesma via, dilui o esgoto e vai pelas vias
seja para o emissário, seja, enfim, para o destino que for o final dele. Então, a gente tem alternativas diferenciadas para esse investimento, dependendo da região que a gente vai estar abordando. Entendi. Então, não tem uma regra única, não. Mas antes dele ser diluído, não existe risco dele contaminar? Não. É uma solução já muito estabelecida e utilizada em diversos países do mundo. Entendi. Diversos países do mundo. Entendi. Que interessante. E uma coisa que eu fico sempre pensando, desde que teve a privatização da SEDAI, com essa separação em blocos, que são regiões, né? Era uma empresa só. Como é que vai ser agora com várias empresas atuando? Quer dizer, essas empresas vão ter que se comunicar, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista de redes de infraestrutura. Como é que isso acontece na prática, Carlos? Na realidade, a grande interação entre essas companhias está ligada à distribuição de água. Porque no modelo que foi desenhado e implementado, a produção e o tratamento de água continua da SEDAI, e as empresas vencedoras da licitação, elas compram a água da SEDAI e distribuem para os seus clientes. Uhum. Então, existe um comitê que faz o relacionamento de todas as operadoras junto com a SEDAI, junto com a SEDAI que sobrou, né? Sobrou, que é outra, diferente do que vocês compraram. Exatamente, junto com a agência reguladora, né? A Genersa, do Rio de Janeiro. Então, tipicamente, ali a gente tem uma interface importante nessa estratégia de compra, distribuição e, eventualmente, aí, em algumas decisões possam impactar, né, algum bloco, né, ou outro. A gente, naturalmente, tem um contrato muito parecido, então tem ângulos semelhantes de gestão de contrato, então a gente tem também a nossa entidade sindical, que representa as operadoras privadas, né, a Abicom, com quem também a gente tem sempre um ponto de contato com as operadoras em geral. No Rio, exclusivamente no Rio de Janeiro, a gente tem também as nossas dinâmicas do dia a dia de interação que a gente já tem com boas práticas corporativas de relacionamento, seja com a EGEA, com a Águas do Brasil. Entendi. Mas do ponto de vista de rede, cada uma vai ter a sua, a coletora. Exatamente. Entendi. Tem muito claramente quais são as delimitações. Não vai ter uma interligação entre elas, não sobrou nada, porque o fluxo é só o de ida que parte da SEDAI, né? Exatamente. Interessante. Como é super comum, Carlos, em processos competitivos, e o leilão da SEDAI foi um processo concorrido, quer dizer, tinham diversos interessados, teve grupos que se prepararam e que acabaram não saindo vencedores, teve um bloco que depois ficou para licitação depois, enfim, é comum essa dinâmica. Você tem aquela maledicência dos concorrentes, né? E aí se questionava a capacidade de investimento, isso foi antes do aporte dos 3 bilhões que foi feito com o CPP, Enco e os outros sócios, a capacidade de investimento da Iguá. Quer dizer, como é que está o planejamento para fazer frente a esses investimentos? Então, 65% dos 7,5 bi já foram pagos, e como é que vai ser a capacidade de financiamento para fazer o investimento mesmo e chegar nos níveis de atendimento exigidos pelo processo de privatização? A gente já equacionou 100% da necessidade dos pagamentos, seja de outorga, seja dos investimentos, para os próximos 3 anos. Tudo resolvido? Tudo resolvido. Porque além dos 3 bi que foram aportados pelos sócios, a gente teve mais 4 bi de captação de financiamento. Então, linha de crédito. Já está no caixa. Então, agora é uma questão da gente finalizar essa etapa de construção dos projetos e começar a executar. E aí, uma parte dos investimentos já vai ser... Então, você basicamente com 3 blocos que a gente vai investir. O bloco dos acionistas que já foi, o bloco do financiamento que já foi e a própria geração de caixa do negócio. Entendi. E vocês têm apetite para outras licitações? Quer dizer, SEDAI esgota durante um tempo o projeto de crescimento da companhia ou não? Tem projetos e vocês vão continuar acompanhando os processos de licitação? Não, temos muito interesse em continuar esse projeto de crescimento. Eu sempre brinco internamente que quando eu cheguei, eu diria que a gente queria quadruplicar a companhia. A gente só dobrou. Então, a gente só bateu 1/3 da meta. Entendi. Só tem uma parte a mais, vem, exatamente. Né? E o lado legal desse momento é que os nossos sócios, todos,
tem interesse e tem vontade de alocar capital no setor de saneamento, porque é muito alinhado com as necessidades atuariais deles, né? São projetos de longo prazo, que após o ciclo de investimento são estáveis, previsíveis, geram caixa, pagam dividendo. Então, isso é muito alinhado com a filosofia dos fundos de pensão, né? Que estão justamente essa perspectiva, né? Aliás, é uma coisa super curiosa, eu acho que essa proximidade do Canadá com o Brasil, né? Assim, desde os tempos da Light, os canadenses estão presentes aqui em grandes projetos de infraestrutura, né? Interessante, né? Eu acho Tem até a Brookfield também, né? Que tem na BRK. Isso, né? Vivo perguntando isso por aí, pouca gente sabe explicar como é que isso se deu e começou e se criou esse vínculo de tão longo prazo, assim, porque eles estão aqui há muitos anos já, né? Exatamente. E como um perfil de investimento que vão ficar por muitos mais, né? Verdade. Só na Iguá já tem um bocado de ano aí para ficar, né? Tem algum processo de licitação em breve que vocês já estão se preparando? Olha, a gente olha agora, de mais curto prazo, praticamente todos que o BNDES está estruturando, né? Então tem os do Ceará, tem Porto Alegre. A gente estava olhando agora Teresópolis, que não era do BNDES, mas tinha muita sinergia com a nossa região, mas acabou sendo suspenso pela Câmara. Então a gente tem um pipeline, essa área de novos negócios continua tocando forte aí esses projetos. E então a gente está super preparado, né? É uma questão dos processos acontecerem e a gente ter a oportunidade de bidar. A gente agora provavelmente vai fazer um filtro maior, né? A gente não deve ter. Antes a gente estava participando de processos de municípios muito pequenos. Agora a gente já deve fazer um corte aí de municípios mais médio e grande porte, mas ainda com grande apetite de crescimento, muito grande. Então até a Corsan também, acabei não comentando, a Corsan aqui, né, que pode vir aí para um IPO e que dependendo do formato também a gente vai olhar e tem interesse. O que é escala no setor de saneamento? Porque quando a gente olha processos industriais, fica muito claro que você tem escala em materiais, você tem escala em distribuição. No saneamento, que você tem operação de praças tão distantes, de realidades econômicas também diferentes, o que é o ganho de escala e o que a experiência te traz, que faz sentido você estar num país que nem o Brasil, que é continental, né, de norte a sul, praticamente. No nosso lado também tem uma sinergia e um ganho de escala grande nos processos de aquisição de materiais, né? Os leitores, medidores, né? Agora, inclusive, a gente está com uma estratégia super ambiciosa de smart metering, né? Para conseguir melhorar, inclusive, a experiência do cliente e nossas alavancas de gestão comercial também. Conta um pouquinho mais. Isso é bem legal, porque hoje a gente ainda tem uma limitação muito grande de fazer medidas proativas para o cliente, né? Então, olha, se, por exemplo, né, ele tem um vazamento na casa dele, a gente só vai descobrir isso depois que passou lá a medição e viu que soltou o consumo. E aí, conta do mês, muitas vezes isso acaba impactando a capacidade de pagamento do cliente, né? A gente vive num país onde a gente tem uma discrepância de renda muito grande, né? E esse tipo de ferramenta permite uma ação antecipada, né? Então, a partir de uma mudança no perfil, você já pode disparar uma comunicação para o cliente. Então, a gente pode disparar via WhatsApp, via o nosso aplicativo que a gente também está começando a alavancar. Você avisa para ele, olha, detectamos aqui uma diferença significativa, talvez você esteja com vazamento em casa. Exatamente. Minha irmã passou por um problema enorme, até descobrir porque é casa. E casa, quando você não tem planta associada, até descobrir o pepino, foi ali um projeto equivocado, ali uma junção de entrada de água de rua e água de... Olha, foi um pepino. Foram meses de contas de luz, contas de água, perdão, altas aí. Pois é, e aí nesse aspecto a gente também pode, né, buscar soluções para o cliente, né? Então a gente pode vender um serviço de casa vazamento, né? Então tudo isso acaba... vocês têm a parte de serviço para o cliente. Exatamente, e eu acho que isso gera um ciclo virtuoso, né? Para o cliente é positivo, né? Porque antecipa um gasto que ele, né, não vai ver benefício nenhum e ajuda ele a corrigir um problema. Então, mas aí também, isso vale também para todas as tubulações que a gente já fazia, os investimentos em todos os elementos, né, que fazem parte dessa cadeia de investimento. Mas onde é que a gente não tem sinergia? Na mão de obra, né? A mão de obra é a mão de obra e ela vai estar muito pulverizada em cada uma das suas áreas de atuação. Mas em todo o processo de aquisição de insumos, a escala tem um impacto importante. E tem aprendizado de operação? Então, tem uma coisa assim, eu já sei que aqui eu tenho que chegar assim, assado, começar por aqui,
porque tem esse trabalho com comunidades e esse processo, como você falou, é um processo doído, né? É. Assim, e demorado. Então, tem um processo de aprendizado também em se fazer mais e mais? Não tem dúvida nenhuma, né? Por isso que a gente sempre busca, né, nas nossas estratégias, projetos onde a gente tem uma concessão plena, porque a gente tem todos os elementos para a gente trabalhar e cada vez mais se desenvolver nessa cadeia. Plena é a água e esgoto. Água e esgoto, né? Captação, produção e tratamento de água, e coleta, e tratamento e distribuição de esgoto. Mas, assim, é claro que, né, a gente tem práticas que a gente aprendeu e desenvolveu nas diversas operações que a gente hoje opera. Mas é claro que a gente não pode achar que, né, tudo que a gente aprendeu aqui vale para todo lugar. Cada região tem uma sua peculiaridade. Então, a gente também tem que aprender sobre aquela região, para a gente não achar que tudo que a gente aprendeu, por exemplo, em Cuiabá, vai funcionar numa comunidade do Rio de Janeiro. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente tem que, né, se adaptar às realidades diferentes. E sobre essa questão de comunidades e essa questão do desafio social brasileiro, como é que vocês trabalham isso para incentivar as pessoas a fazerem a sua ligação de esgoto? Quer dizer, porque também tem um processo, tem uma parte que é não ter infraestrutura e tem uma parte que a pessoa mesmo, o morador, fazer a sua ligação e cuidar adequadamente da água e do esgoto, né? Como é que vocês tentam incentivar isso? Porque isso custa, né? Sem dúvida, mas isso entra na nossa camada de educação socioambiental. Os projetos com as comunidades, a aproximação, a gente tem que fazer esse tipo de educação, né, para essas realidades. Eu acho que, em geral, como, por exemplo, nessa comunidade que eu comentei, isso é tão danoso para as pessoas que é natural o interesse. De 100%? Talvez não, mas talvez a maioria vejam já na largada o benefício de você ter uma infraestrutura adequada de esgoto. Mas, em paralelo, essa aproximação, os treinamentos, a educação socioambiental são chave para a conscientização das comunidades. E tem suporte financeiro? Quer dizer, vocês financiam? Como é que funciona essa parte para quem quer dar a largada no processo? Sim, a gente tem um site nosso onde a gente faz uma seleção de projetos. Então, quem que tiver interesse em fazer algum tipo de projeto dessa natureza, pode procurar no nosso site da Eguá, que vai ter um caminho para você fazer a sua submissão dos seus projetos. E a gente mesmo tem os nossos projetos que a gente acredita que também tem um potencial de transformacional para a educação e aproximação dessas comunidades. Então, tem essas duas frentes que a gente trabalha em simultâneo. Voltando para a SEDAI um pouquinho, Carlos, me conta o seguinte. Então, olhando para a SEDAI hoje, voltando um pouquinho para ela, e olhando que hoje vocês estão começando o projeto. Então, vocês têm a parte de abastecimento de água e vai desenvolver ainda as metas para aumentar a penetração de tratamento e captação de esgoto. Potencialmente, qual é o tamanho da Eguá quando isso tiver plenamente implementado? Tá. Se a gente já considerar nesse ponto de partida o Rio de Janeiro, e olhando para o final desse horizonte, que é 2033, está falando de 3 vezes mais EBITDA. Em relação aos 800. Aos 800? Isso. Uau. É outro tamanho de companhia, né? Se pensar né? em relação ao ano passado, que foram 300, né? 320. Então, a gente está falando aí de 6 vezes mais. Outra coisa, vocês fizeram um projeto, o atendimento de Cuiabá, que vocês implementaram, eu sei que teve muito avanço dentro de Cuiabá. Conta um pouco disso, porque é a maior operação de vocês hoje, Cuiabá, né? Ela Fora responde, o Rio, né? Fora o Rio. Ela responde por quanto? Ela dá igual de hoje, assim, né? É que agora já lançou o Rio, né? Já assumiu, mas... cerca de 40%. 40% dá igual a 100 Rio. Né? E eu sei que foi feito um trabalho, os índices lá melhoraram muito, né? Como é que vocês fizeram? E eu não lembro as métricas. Conta um pouquinho dessa história de Cuiabá pra gente. Tá. Ali foi onde a gente pegou um cenário mais degradado, né? A gente chegou numa intervenção do poder concedente na operação, onde a gente, né, assumiu aquele ativo num ambiente super hostil, né, porque o contrato não era cumprido, a população tinha uma insatisfação muito grande, então a gente chegou num ambiente super inóspito para trabalhar, e aí sendo, né, atacado seja pelo poder concedente, pela agência reguladora, seja
pelo próprio Ministério Público. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, né, buscar um diálogo com todos esses interlocutores. A gente também, através do Ministério Público, afirmou um TAC, né, para a gente ter o tempo necessário para a gente conseguir fazer os investimentos. Já investimos, então, desde então, mais de R$400 milhões em Cuiabá. Só em Cuiabá? Só em Cuiabá. Ano passado, a gente entregou uma estação de tratamento de esgoto transformacional para a região do Lipa. A gente fez, no ano anterior, uma estação de tratamento de água também, que resolveu o problema de intermitência na cidade. Então, acho que ali agora, o próximo passo é a gente trabalhar a redução de perdas. Mas acho que em termos de atendimento à população, eu acho que a gente hoje já está numa referência hoje completamente diferente e percebido e reconhecido pelas pessoas. Seja pelo poder concedente, seja pelo Ministério Público, seja pela população. Isso é muito legal. O que vocês veem de melhoria? Assim, o que acontece socialmente? O que vocês já observaram que acontece socialmente na hora que você coloca coleta de esgoto dentro de uma comunidade, assim, o que vocês já experimentaram? Porque isso deve ser gratificante de acompanhar, né? Não, super. E aí tem uma métrica macro em relação a isso, que é para cada real investido em saneamento, você economiza 4 em saúde, que é transformacional. Então, você aumenta, né, você reduz as doenças e, consequentemente, a ausência em escola, você melhora a capacidade de absorção de conteúdo das crianças. Então, você tem um efeito multiplicador desse investimento em saneamento, que, além da saúde, até, né, na economia, né, valoriza os imóveis da região, faz com que tenha mais liquidez. Então, assim, tem um efeito, um ciclo virtuoso desse investimento em saneamento, que, obviamente, né, o core é a saúde, o bem-estar, mas ele vai além. Você veio de um setor que é telecom, onde é super dinâmico, a gente está falando de inovação o tempo todo, né? E as pessoas, quando olham para saneamento, pensam em alguma coisa assim, puxa, saneamento, aquela coisa chata, tubo, água. Mas hoje, com tecnologia, é muito mais do que isso, né? Vocês conseguem... O que tem de inovação hoje dentro do setor de saneamento? A inovação, ela toca todas as linhas do resultado da empresa, né? Então, pelo lado da receita, você consegue trazer para o cliente, né, novos serviços, uma interação melhor e mais fluida, uma melhor experiência, então, nos contatos com a companhia. Então, você consegue alavancar mais a sua receita e aí você, com isso, cria um círculo virtuoso no relacionamento com o cliente, com menos contestações. Então, tem uma relação muito positiva. Ferramentas novas, aplicativos, o Smart Metering, como eu comentei, né, isso vale também para a nossa própria gestão da nossa cadeia de operacional. Então, aí do lado, né, da cadeia de negócio, você tem a inovação para você conseguir, por exemplo, reduzir o consumo de energia, como a gente explorou bastante aqui sobre os investimentos em tecnologia de aço carbono. A gente tem, por exemplo, também o próprio Smart Metering para a gente gerir melhor a nossa própria infraestrutura, para a gente fazer leituras online e muito mais rápidas e ter reações mais rápidas para você conseguir reagir a qualquer tipo de vazamento ou de defeito. A gente tem ferramentas também que são super inovadoras para você gerir o time de campo, então para você medir produtividade, fazer despacho, fazer abertura de OS, fechamento, toda essa gestão dessa cadeia de negócio, tudo você tem ferramentas que estão ligadas à inovação. E a gente acredita muito nisso. E esse medidor inteligente, como é que é o processo de colocar isso? Vocês que têm que financiar e colocar na casa das pessoas? Exatamente. Não tem nenhum custo para a pessoa, é a gente que faz esse investimento. E é um investimento para vocês padronizarem a rede de vocês hoje atual? Seria um investimento de quanto? Olha, se a gente for fazer uma alocação em 100% do nosso parque, a gente está falando na casa de 150 a 200 milhões de reais. Mas a gente acredita, inclusive, que a gente pode prestar esse serviço, inclusive, para outras operadoras. Então, a gente acha que a gente pode ter, né, até outros parceiros fora da nossa região de atuação para a gente prestar esse serviço. Porque isso, né, olhando para uma outra operadora, a gente faz o investimento, né, e a operadora não tem esse impacto nesse investimento de curto prazo, né, e a gente acaba prestando um serviço para essa outra operadora. Então, a gente está olhando isso para o nosso parque e para outros operadores potenciais. E tem um cronograma estabelecido para vocês fazerem esse processo? Sim, a gente está mais... Nesses 2 primeiros anos, começou o ano passado, esse ano, um pedaço do ano que vem, a gente está mais focado no nosso parque.
né, para a gente consolidar, de trazer também o nosso aprendizado, né, na gestão dessas ferramentas, dessa nova tecnologia, para depois a gente fazer uma expansão para outras redes. Entendi. Então, se eu entendi corretamente, em 3 anos, vocês pretendem fazer na rede toda de vocês? Exatamente. Tá. E no Rio de Janeiro já vai ser feito, já está incluído nessa conta? Não está incluído nessa conta. Os 200 milhões não está incluído Nos nessa conta. 200 milhões não, mas está incluído nesse cronograma Tá fazer incluído, isso? sim. Tá. Sim. Então, no Rio de Janeiro também já vai chegar com essa Exatamente. com essa Não, já tecnologia estamos começando, nova. a partir da semana que vem já começa a fazer as trocas. Ah, que interessante. Rápido, né? Vocês acabaram de Subimos, virar tem uma semana. a chave. A gente falou aqui segunda-feira, mas quem assistir a gente vai assistir um pouquinho depois. Segunda-feira da semana passada foi dia 7, 7 é de isso? fevereiro. 7 de fevereiro. Então, eles assumiram a chave no dia 7 de fevereiro. Exatamente. Outra coisa, quando você pensa o setor de saneamento e novidades, quer dizer, se olhar 10 anos para frente, você acha que o setor de saneamento vai estar do mesmo jeito? Ou você acha que ele vai passar por algum redesenho, por alguma disrupção? Talvez seja muito forte para falar para saneamento básico, mas alguma novidade muito grande, assim, você vê fora alguma coisa sendo aplicada de muito inovador? Não. O que eu vejo, na realidade, é uma expansão muito significativa da infraestrutura, né? Eu acho que a aprovação do marco vai imprimir um ritmo bem mais célere, né? E aí, depois, o ato subsequente do decreto da capacidade econômico-financeira, onde as operadoras atuais, municipais, estaduais, têm que comprovar a capacidade de fazer investimentos para cumprir as obrigações do marco. Se não tiver essa capacidade, tem que privatizar. Tem que privatizar. Então, o que eu imagino que vai acontecer é um volume de investimentos muito significativo e o perfil das empresas deve mudar bastante. Eu acredito que deve ter um componente privado muito mais representativo. E, obviamente, as métricas atingidas, né? 99% de cobertura de água e 90% de esgoto. Nesse marco regulatório do setor, até a gente falar em 33, que o pessoal gostava de falar daquele númerozão, né? Que é... 700 bi de investimento. Você acha que é desse tamanho mesmo? Eu acho que é. A gente chegou a fazer alguns cross-checks em alguns trabalhos e eu acho que é daí para mais. É daí para mais? É incrível, né? Você vê a carência, né? Isso que eu ia falar. É incrível porque, assim, na verdade, significa que a gente está muito atrasado. Exatamente. Ele teria que, mais ou menos, em grandes números, triplicar o volume de investimento feito hoje no setor. De 10 para 30 a 40 bi por ano. Hoje já está nesse ritmo, não? Ainda não. Os processos estão começando a acelerar agora. O Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro representa cerca de 30 bi de investimento, fora a outorga. A Iguá pensou 2 vezes no IPO, né? O Paulo Matos, que é um dos fundadores da EG4, o principal fundador da EG4, ele, já numa longa conversa que a gente teve uma vez lá atrás, falou muito no desejo de imaginar que a Iguá no futuro vai ser uma equatorial do setor de energia, ela vai ser para o setor de saneamento. Então, uma companhia de capital pulverizado, com diversos acionistas, listado em bolsa, para ter uma capacidade perene de financiamento. Quando que isso volta para o horizonte, Carlos? Olha, é difícil prever objetivamente, né? Como eu te falei, Grazi, a gente está numa fase agora onde a gente está fully funded, né? A gente está totalmente financiado para os investimentos que a gente tem que fazer agora. Então, eu diria que para esse ano, muito improvável qualquer discussão de IPO. Porque o mercado tá... Vai ser mais difícil, ano eleitoral, né? Sempre um ano mais difícil para janelas de mercado. Acho que ano que vem, dependendo, né, de como vão ser os processos licitatórios, de como vai estar o mercado, se a gente conseguir convergir a visão de valor da companhia entre o que a gente enxerga e o que o mercado enxerga, eu acho que pode ser uma janela. A gente ainda não tem uma visibilidade clara, mas acho que o IPO vai ser sempre uma alavanca para a gente perseguir no momento certo e na condição correta. Entendi. Mas quando você diz que não vai ser esse ano, isso já me traz uma informação, que também não é um projeto para daqui 5, 10 anos. É algo para um futuro aí de médio prazo da companhia, digamos assim. Porque como a gente tem uma ambição de crescimento ainda muito grande, né, isso acaba sendo uma alternativa. Então, a gente vai estar
como eu comentei, vários processos estão em andamento. Se a gente ganha 2, 3, o volume de investimento é muito importante, né? Talvez faça sentido um mix, né? Os acionistas alocam um pedaço de capital, a gente oferece para o mercado um outro pedaço, né? O mercado tinha uma dúvida em relação à nossa capacidade de entregar o crescimento, o que é natural, porque em 4 anos, né, a gente não tinha conseguido nenhum passo. Eu acho que agora talvez essa dúvida já não exista mais. Então a gente vai ter, eu acho, outro momento para a gente se aproximar do mercado, quando a gente chegar, né, quando for o momento adequado para a gente buscar esse tipo de alternativa. Entendi. Quando você fala que não tinha conseguido entregar nenhum passo, é porque também não teve nenhuma grande privatização, ou porque a companhia teve alguma dificuldade de execução? Não, os processos eram limitados, eram poucos, né? E a gente não tinha cristalizado nenhum. Né? Então, e são processos competitivos, né? Se você for fazer uma análise processo a processo de como foi a dinâmica, os bids, as ofertas, é um projeto, é uma dinâmica super competitiva e difícil. Né? Então, a gente tem que se preparar muito bem, né? Modelar bem, ter os assessores corretos, as alavancas corretas, a estratégia de bid correta. Não é algo, né? Você vai lá e participa. Não, é algo que tem uma preparação, uma técnica, uma estrutura, uma abordagem, metodologia, que a gente se preparou bastante. Eu acho que talvez agora a gente esteja olhando para frente, né? Em vários dos temas que eram da agenda da companhia, que ainda eram incertos, que não tinha concluído, a gente hoje já está numa outra fase. Né? Tinha temas da agenda regulatória, de crescimento, de financiamento, que ainda eram dúvidas naturais, né? Nas interações com o mercado. Então a gente voltou para casa, trabalhou e começou a fazer as entregas. Né? Talvez quando a gente voltar para uma reaproximação, fruto de um novo projeto de crescimento que justifique esse interesse em abrir esse processo novamente, eu acho que o mercado deve ver a gente diferente, eu penso. Entendi. Hoje, em tamanhos de companhia, a Iguá, no relativo, está em que tamanho? Assim, quem é o maior do setor, o segundo? Em que posição vocês estão? Hoje, o maior é a Egea, né? Cresceu muito. Hoje, a gente está muito próximo da BRK. Então, a gente está ali, segundo e terceiro, junto com eles. Você fala, brigando pela segunda posição. Exato. Então. Tá. E isso vocês medem por acesso, por receita? Qual é essa medida que torna você... O EBITDA. EBITDA. Entendi. Geração de caixa, que é uma coisa que é muito foco do mercado, que a sua capacidade de financiamento é o que determina aí o seu sucesso de execução, inclusive. Né? Exatamente. Entendi. Que foi um passo importante para a gente, né? Como a gente dobrou, a gente pulou umas 2 posições aí no ranking. Como é que vocês fizeram para dobrar dos 200 para os 350? O que tem aí dentro que fez esses 200 virar 350? Tem expansão de acesso? Tem gestão de economia? O que tem que fez esse número? Acho que tem todos os elementos juntos. Né? Então, teve um elemento de retomada dos investimentos e expansão do acesso. Então, cresce receita, cresce EBITDA. Teve uma reestruturação organizacional onde você fez um enxugamento da estrutura. Também teve uma redução importante. Teve também uma remodelagem dos nossos contratos e nossa matriz energética. Reduziu bastante os custos com a energia elétrica. Teve uma revisita também na nossa estratégia dos produtos químicos, né, para a gente também ter um processo mais otimizado. Então, quando você coloca todos esses elementos juntos, não diria que não teve um único elemento, não. Foram vários elementos em conjunto que trouxeram esse crescimento importante. Você falou do investimento, né, de 400 milhões, né, em Cuiabá. O que isso representou em casas, em rede de esgoto atendida? Como é que foi essa evolução? Foi uma transformação brutal para aquela realidade. Né? A gente estava com um patamar um pouco acima de 40%, para agora estar um patamar acima de 75%. Entendi. Então, acho que agora a gente já está... Quase dobrou, né? Então. Quase dobrou, a gente está se aproximando das metas de universalização, né, dos 90% previstos para a rede de esgoto, e muito antes do marco regulatório, né? A gente vai chegar lá muito antes de 2033. Entendi, porque a regra de universalização mesmo vai valer para todas, que é 2033, né? Isso, salvo se a gente tem os nossos contratos específicos, né? O nosso vai ser muito antecipado em relação a isso. Carlos, super obrigada por você ter vindo aqui, enfim, você veio lá do Rio, veio participar aqui do programa, falar com a gente, contar um pouquinho esse processo de reestruturação.
da Iguá, na verdade, reestruturação da CAB, que vira a Iguá e que agora vai virar uma empresa, de 800 milhões de reais de EBITDA, né? Que 800 milhões de reais de EBITDA é mais do que a receita que ela teve o ano passado, né? Exatamente, É exatamente. impressionante aí o crescimento, muito legal. Enfim, saneamento básico é algo que o Brasil é muito carente, então obrigada pelo seu tempo e pela sua disposição aqui de falar com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer compartilhar um pouquinho sobre o nosso momento, isso que a gente está vivendo agora, né, e a nossa ambição de olhando para frente. Muito obrigado, foi um prazer. Para vocês que ficaram aqui com a gente até o final da entrevista, obrigada pela audiência e volta que daqui 15 dias tem mais. Sempre tem mais, esse é meu lema. Volta!